Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, preparados aí para essa provinha que já bate na porta da gente, né? E como eu prometi para vocês, eu iria fazer mais um vídeo onde eu falaria um pouco das questões objetivas. As questões objetivas, elas têm um valor muito importante, né, em termos de peso na nossa nota. Nós temos as questões objetivas de formação geral, e sobre essas eu nem vou falar, porque isso é literalmente conhecimentos gerais, então isso só mede o quanto vocês estão atentos aí nas notícias, o quanto que vocês estão atentos nos assuntos que existem no dia a dia, e eu tenho certeza que vocês, como bons alunos de publicidade, não têm nenhum tipo de problema quanto a isso, porque a gente nessa área precisa estar sempre atualizado, né? Mas, em relação às questões objetivas, muitas das coisas elas também fazem muita relação com o dia a dia. Muitas coisas acontecem e aparecem de reportagens atuais, de campanhas de publicidade atuais especificamente, mas muitas das coisas também aparecem de forma mais, podemos dizer assim, histórico-teórica. Então é muito importante a gente ficar atento para esse tipo de coisa. A gente tem uma quantidade muito maior de questões do componente específico do que da formação geral, né? Isso, claro. Então, nós temos aí da 1 até a 8 de formação geral, questões objetivas, e a soma, tanto da discursiva geral quanto das objetivas, vale 25% no peso da nota da prova. E a gente tem também o componente específico, as discursivas, onde nós temos a D3, a D4 e a D5, como a gente já viu no vídeo anterior, e a gente vai ter da 9 até a 35 sobre os assuntos que vocês estudaram ao longo da faculdade. Então, assim, pode cair qualquer coisa que vocês viram durante esses 4 anos de faculdade, sabe? Então, tem um peso muito maior e não é nada muito difícil, eu garanto isso para vocês. Vamos dar uma olhadinha então nessas questões? Eu vou fazer uma ou duas questões aqui com vocês para vocês darem uma olhadinha. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: a prova do ENAD ela é muito parecida com a prova A2, que vocês estão tão acostumadas e acostumados. Que antes, né, vocês que já estão aí há mais tempo, na matriz anterior, que era o que era chamado de avaliação modular, prova modular, né? Então, a estrutura é muito parecida. Então vamos lá dar uma olhadinha? É da 9 até a 35, vamos lá para a 9. Então, questão 6, 8, aqui as discursivas, questão 9. Então, vocês podem perceber que é muito parecido, né? Nós temos um texto onde vai trazer, geralmente vai ser um texto de alguma referência que vai ser tirado de um site, de um livro, alguma coisa nesse sentido, sempre relacionado à área, ou alguma coisa que vai nos ajudar a pensar aquela resposta. E aí, logo na sequência, nós temos o que é para poder ser feito e 5 alternativas. A gente pode escolher entre essas 5, mas é importante a gente sempre lembrar que só tem uma correta. Então, a gente, analisando bem, a gente sempre pode até ficar em dúvida, mas a gente sempre vai chegar no resultado esperado, no resultado adequado. Vamos dar uma olhadinha nessa daqui, então. Agente disseminador de conteúdos em larga escala, o publicitário é, portanto, uma figura pública. Nesse cenário, deve ser um sujeito crítico e reflexivo quanto à sociedade em que vive, buscando se equilibrar entre as demandas mercadológicas e as sociais. Ou seja, almejar vender o produto, razão pela qual foi contratado, mas sem tornar secundários aspectos como o respeito à pluralidade de pensamentos, questões de gênero e promoção da justiça social, entre outros. Logo, é essencial para esse profissional da comunicação ter clareza quanto aos itens formulados por Harold Lasswell. Quem, diz o que, por qual canal, a quem, com que efeito. Aplicados a setores de pesquisa, esses itens resultam em análise do controle, análise do conteúdo, análise das mídias ou dos suportes,
análise da audiência e análise dos efeitos, o que demonstra que, ainda hoje, os escritos de Lasswell são capitais na comunicação. Então esse é o textinho, onde a gente tem aqui as informações, e aí logo abaixo vem o que se pede, que é o seguinte. A corrente de pensamento da qual Harold Lasswell faz parte, que ainda é estudada na contemporaneidade, E aí nós temos aqui essas opções todas. Pessoal, o que a gente precisa fazer aqui? Essa daqui é uma questão muito conteudista mesmo, né? Muito de relembrar de onde que Lasswell ele nos fala, de qual teoria que ele é membro presente e tudo mais. Nesse caso, é até difícil da gente, se não tiver um conhecimento anterior, da gente responder a questão. Então, assim, eu tenho certeza que quando vocês olham para alguns nomes, vocês já associam com determinados movimentos. O Lasswell certamente é um deles. Quando vocês estudam a teoria da mídia como um todo, né, o Lasswell aparece muito. Mas vamos tentar pescar aqui na questão algumas coisas interessantes para a gente poder tentar responder a questão. A gente está vendo aqui que está falando do publicitário. Então está falando o que ele faz, né? Ele é um disseminador de conteúdos em larga escala, é uma figura pública. E aí fala que ele deve ser um sujeito crítico e reflexivo quanto à sociedade em que vive, buscando se equilibrar entre as demandas mercadológicas e sociais. Então, aqui está falando de qual que é a função desse publicitário. E aí, logo na sequência do que fala de como que essa pessoa deve se articular no mercado, a gente tem aqui. Logo, é essencial para o profissional da comunicação ter clareza quanto aos itens formulados por Harold Lasswell. Então, é um negócio até engraçado, até interessante, né? Porque a gente tem um pedacinho de um texto que fala da função, de como que deve ser essa pessoa publicitário, e logo abaixo já vem de cara falando a respeito de Desculpa. Já vem de cara falando aqui de uma teoria, de conceitos, de preceitos formulados por alguém. Então, o que a gente tem aqui? Harold Lasswell. Então, ele fala quem, diz o que, por qual canal, a quem, com que efeito. Essas perguntinhas aqui, certamente vocês já passaram por ela durante a graduação de vocês e se lembram bem. Mas, vamos tentar entender aqui. Aí está falando, aplicados aos setores de pesquisas, esses itens resultam em análise do controle, análise do conteúdo, análise das mídias e dos suportes, análise da audiência e análise dos efeitos. Ou seja, é uma coisa bem generalista, é uma análise que a gente consegue fazer de várias partes do que a gente percebe aí no nosso campo como um todo, né? Então fala de que esses conceitos, essa teoria, ela é muito importante e estudada até os dias de hoje. Gente, a gente tem aqui 5 opções. Teoria funcionalista dos mass media, a gente tem a teoria dos estudos culturais americanos, estruturalismo anglo-saxão, escola de Frankfurt, fase 1, escola de Chicago, fase 1. Então nós temos aqui algumas possibilidades. Só que, imaginando que vocês não lembram, em alguma questão nesse sentido, do que se trata. Como eu disse aqui, é buscar nos conhecimentos mesmo. Mas a gente consegue pegar aqui, no texto motivador, essa resposta de uma maneira bem interessante. Porque se a gente for parar para poder pensar, o que falou ali antes de vir falar desse tal de Harold Lasswell? Está falando, basicamente, da função de um publicitário. Está falando basicamente de como que ele exerce essa função, o que ele precisa para exercer essa função. Dessa forma, a gente já consegue ver que tem alguma coisa relacionada à função aí. Qual que é a única alternativa que fala de uma maneira bem aberta, né, da questão de pensar a função? A gente tem a teoria funcionalista dos mass media. Então, essa, inclusive, é a resposta correta, sem dúvida. O Harold Lasswell, ele é um nome importantíssimo, assim, o fundador dessa teoria funcionalista.
A teoria funcionalista, a gente precisa até tomar um cuidado, porque às vezes a gente pode tentar, pode ter na nossa cabeça e a gente lembrar assim, pera, eu lembro que o Harold Lasswell, ele estudou algumas coisas ali da escola de Frankfurt. Sim, aconteceu de fato. A teoria funcionalista ela tem algumas bases na escola de Frankfurt, mas ela é uma outra teoria. Então a gente tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Ela vem depois, vem num outro momento, ok? Então podem surgir questões dessa maneira, que a gente precisa saber o conteúdo, claro, mas que a gente consegue dar uma pescada ali na resposta no meio do texto. Então, você ficou na dúvida de qual que é a resposta? Dá uma relida no texto, vê se não tem nada ali que te ajuda na hora de responder essa pergunta. Vamos para uma próxima questão para a gente poder fazer? Vamos aqui na questão 10. Essa daqui é uma questão grande, é uma questão com bastante elemento. Vamos dar uma olhadinha nela. Consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por isso, além de ser útil para a expansão do mercado e a reprodução da força de trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, o consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos socialmente regulados. Segundo o texto, ele fala o seguinte: o funk e o rap, em especial, vivem um momento fértil na relação com as marcas. Artistas que transformam vídeos da internet em hits aproximam-se de marcas ou demonstram um olhar para os negócios. Tem gerado, com alguma frequência, cases de sucesso envolvendo música, publicidade e cultura urbana. Apesar das parcerias com artistas já consolidados, a inclusão de novos nomes e movimentos em suas estratégias é um exercício de muitas marcas. E várias cenas e movimentos aparecem, sobretudo da conexão do marketing com as ruas. Em um tempo em que as marcas e pessoas buscam trocas mais verdadeiras, a cultura urbana amplia sua relevância não só como palco de novas ideias, novos códigos e novos comportamentos, mas de autenticidade em estado bruto. Percebam mais uma vez, olha só, a gente tem aqui um texto que é um texto adaptado, né, mas do Canclini, nome fundamental para os nossos estudos na área de comunicação. Vou aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem melhor. É, E abaixo a gente tem uma coisa atual, e é de 2018, por quê? Porque essa prova, gente, ela foi de 2018. Então, é um negócio muito atual. Eles fizeram isso daqui, sei lá, em novembro de 2018, essa matéria de julho. Então, realmente, é interessante a gente ficar muito atento às novidades que a gente tem, ficar atento às notícias, porque isso certamente vai estar na prova. E aí, a gente tem então esses dois textinhos, e embaixo a gente tem, com base nos textos apresentados e nas relações entre cultura, consumo e identidade, avalie as afirmações a seguir. Então, isso daqui é o tipo que a gente tem de questão de complementação múltipla. Então, a gente tem aqui itens, tem isso demais na A2 também, tinha na modular, né? Então, a gente tem alguns itens, a gente tem que verificar se eles são verdadeiros e vir aqui embaixo, marcar a alternativa correta. Vamos avaliar cada um deles, se são verdadeiros ou não? A associação a diferentes culturas, como a urbana, é uma estratégia das empresas cujo objetivo é atingir um público para o qual o consumo cultural é uma forma de expressão identitária. Perfeito, essa alternativa aqui, vou até fazer uma marcação nesse texto, ela está corretíssima. Então, a gente tem essa daqui como correta, e isso está sendo falado aqui, inclusive, nesses dois textos que a gente leu agora, nesse momento. Um mais antigo, de 1996, e o outro mais recente, para a época da prova, de 2018. Então, essa é verdadeira. A gente já sabe que podemos eliminar algumas aqui, então, algumas alternativas. A gente já sabe que, se a 1 é verdadeira, não pode ser a B. Se a 1 é verdadeira, não pode ser a D. Nos sobra a A, a C e a E. Vamos ver a 2 para ver se a gente pode eliminar mais alguma?
O consumo, como elemento de distinção social e política, é um fenômeno que deve ser considerado na estratégia mercadológica das marcas de bens de consumo. Mais uma vez, o consumo, como elemento de distinção social e política, é um fenômeno que deve ser considerado na estratégia mercadológica das marcas de bens de consumo. Temos aqui, certamente, mais uma alternativa verdadeira, né? Mais uma afirmação verdadeira. E é exatamente o que está falando nesses dois textos, mais uma vez. Se a gente tem dúvida se é verdadeiro ou não, é só ler o texto de novo, porque é o que o texto está repetindo o tempo todo. Então, a gente já sabe mais algumas que a gente pode cancelar. Aqui está um apenas. A gente sabe que a 2 é verdadeira, então não é um apenas. E aqui está 1 e 3 apenas. A gente sabe que a 2 também é verdadeira, então não pode ser essa. Nos sobra 1, 2 e 3, e a gente nem leu a 3 ainda, mas certamente ela vai estar certa. Vamos ver? A construção de uma relação duradoura com o consumidor exige das marcas o atendimento não apenas de suas demandas materiais, mas também de suas demandas, de suas necessidades simbólicas. Olha, muito correto também, né? Essa construção da relação duradoura com o consumidor vão exigir não só o atendimento das demandas materiais, mas das necessidades simbólicas. É o que está falando nesse texto. Então, gente, o que a gente tem nessas três afirmativas aqui é uma validação ou uma ratificação do que a gente tem aqui no texto. Então, claramente, a nossa alternativa nessa pergunta seria a letra E. Então, a gente consegue responder essa questão aqui usando os nossos conhecimentos, claro, mas simplesmente lendo o texto a gente já conseguiria responder. A gente nem precisava ter estudado nada disso na nossa escola, aqui na UNA, em qualquer lugar que seja. A gente lendo o texto a gente conseguiria responder. A gente já está com 17 minutos, vamos dar uma olhadinha em mais uma, e aí eu prometo ser mais rápido nessa daqui para não ficar um vídeo muito longo. Apesar que eu acho que vocês nem vão chegar a assistir essa parte. Se alguém chegar a assistir essa parte, escreve lá, coloca no WhatsApp, no grupo, um arco-íris e do lado do arco-íris um porquinho. Só para eu saber se vocês estão atentos e se vocês chegaram nessa parte. Um arco-íris e logo depois um porquinho. Vamos lá. Questão número 11. Essa daqui é um tipo de questão muito interessante. Bom que a gente chegou nela, que é a tipo de questão de asserção-razão. A gente também faz dela na A2. Vamos ver. Temos dois textinhos para poder analisar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os grupos focais foram utilizados para o exame dos efeitos persuasivos da propaganda política, para avaliar a eficácia do material de treinamento de tropas, bem como investigar os fatores que afetavam a produtividade nos grupos de trabalho. Então está falando dos grupos focais, né? A partir de 1980, os grupos focais passaram a ser empregados, por exemplo, para o entendimento das atitudes de doentes e para se avaliar a interpretação da audiência em relação às mensagens da mídia. Temos aqui um material de 2003, né? Então não é tão recente em relação ao que está sendo, ao tempo em que a prova foi aplicada. Então é uma questão que remete mais a um conceito especificamente independente de uma notícia que eles mostram mais atualizada. O grupo de foco Focus Group, né, que também tem esse nome, tem sua origem na sociologia. Hoje, é um método de pesquisa amplamente utilizado na área de comunicação e também tem crescido em popularidade em outros campos de ação, como, por exemplo, o marketing. Ok, temos dois textinhos. Um está falando do histórico do grupo focal, o outro está falando que ele teve a sua origem na sociologia, mas que hoje é utilizado muito na área de comunicação e tem crescido. Ok. Aí a gente tem o seguinte: sobre a realização de grupos focais, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Olha só, gente, agora vem a grande questão. Esse tipo de questão, nós temos duas tarefas. Primeira, nós temos que avaliar se cada uma das asserções aqui, elas são verdadeiras.
Então a gente lê a primeira, avalia se ela é verdadeira, lê a segunda, avalia se ela é verdadeira. Depois a gente percebe se a segunda é uma justificativa da primeira. Então, vamos ler e entender primeiro se cada uma delas é verdadeira ou não. Começando pela número 1. A realização de grupos focais é uma técnica lenta e de alto custo para a avaliação e obtenção de informações quantitativas, fornecendo aos gerentes do projeto ou instituições grande riqueza de dados sobre o desempenho das atividades desenvolvidas, a prestação de serviços e novos produtos. Olha só, gente, essa daqui a gente já pode avaliar como falsa logo de cara. Por quê? Por causa de uma palavrinha. Essa palavrinha aqui, ó, quantitativas. O objetivo do grupo focal não é trabalhar com informação quantitativa, é trabalhar com informação qualitativa. Para poder trabalhar com informação quantitativa, a gente pode pensar em outras maneiras muito mais rápidas e baratas, porque realmente é uma técnica lenta, é uma técnica de alto custo, porque vai envolver você fazer um processo mais demorado, ter as pessoas ali, às vezes vai ter que ter um pagamento de diária, dependendo do que for feito, ou a pessoa vai ter que se deslocar, mesmo que ela não seja paga, ainda assim você vai demandar estrutura, você vai demandar observação, então é devagar e é caro. E ela não obtém informações quantitativas. Pode até obter alguma informação quantitativa, mas não é o foco dela. O foco dela é trabalhar com as informações qualitativas, qualidade, não quantidade. Quantidade, um formulário resolve para a gente, dependendo da situação. Vamos ver a segunda, então, mas a primeira a gente já sabe que é falsa. Vamos destacar aqui as que a gente já pode eliminar? Então está falando aqui o primeiro. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Podemos eliminar porque já sabemos que a 1 é falsa. Então essa daqui já não vale. 1 e 2 são verdadeiras, também falsa. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Podemos eliminar essas daqui, porque a gente já sabe que a 1 é falsa. A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. A asserção 1 e 2 são proposições falsas. Ó, então essas aqui ainda estão valendo. Vamos descobrir agora se a 2 é verdadeira ou falsa, para que nós possamos saber se a letra D ou a letra E é que é a questão certa aqui. Então vamos lá. Nos grupos focais, são realizadas entrevistas de forma não estruturada e natural, em que participam um moderador, que recebe treinamento prévio, e um pequeno grupo de respondentes com o objetivo de se descobrirem possíveis ideias ou soluções para um problema de comunicação ou marketing a partir da discussão de um tema. Gente, perfeito, olha só que interessante. Essa alternativa aqui, ó, ela é uma alternativa verdadeira. É uma asserção, né, já que eles gostam, já que o nome é essa, avaliza as asserções, é uma asserção verdadeira. E nessa daqui, inclusive, se vocês tivessem dúvida quanto a A1, vocês conseguiriam saber claramente que a A1 é falsa, tendo em mente que essa daqui é verdadeira. Porque olha só, nos grupos focais são realizadas entrevistas de forma não estruturada e natural em que participam um moderador, que recebe treinamento prévio, e um pequeno grupo de respondentes. Só aqui a gente já viu que é lento e caro. Então isso daqui a gente já confirmou o que está escrito ali em cima. Mas aí, ó, logo na sequência, a gente sabe que as informações elas não são quantitativas, elas são qualitativas. Olha só, com o objetivo de se descobrirem possíveis ideias ou soluções para um... Olha, ideia ou solução não é quantitativa, é qualitativo. Então, a gente tem essa coisa, ó, possíveis ideias ou soluções para um problema de comunicação ou marketing a partir da discussão de um tema. Olha só, isso daqui não está contabilizando nada, não é quanti, é quali. Então, essa alternativa aqui, ela está correta, podemos marcá-la como verdadeira. Logo, a gente já sabe que a letra E não pode ser a resposta certa, porque fala que as duas são falsas. Sobra uma alternativa para a gente, que é a letra D. A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Gente,
É isso que pode cair na prova, é isso que pode acontecer na prova, baseado em várias coisas que a gente estudou na nossa faculdade, mas não só, coisas que a gente tem conhecimento às vezes no nosso dia a dia, coisas que a gente vai conseguir responder a partir do próprio texto. Eu espero que vocês vão, todos vocês, todas vocês, vão muito bem nessa prova. Eu tenho certeza que vocês vão tirar uma nota muito maravilhosa. Vocês vão conseguir uma coisa que é muito importante, né? De acordo com o edital que vocês viram. Vocês vão poder substituir a nota da A2 de vocês, tirar um notão, quem sabe ganhar uma bolsa aí de 90% para fazer um curso de pós-graduação. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado a todas e todos vocês. Se você chegou até aqui, logo depois de ter colocado aquela publicação lá no chat que eu falei, arco-íris e porquinho, agora coloca outra coisa. Coloca um solzinho e aí você coloca a letra U de Una, tá bom? Só para ver se você chegou nessa parte. Pessoal, muito boa prova para vocês. Bom fim de semana, a gente se vê. Um abraço.